Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Sempre que a gente toma uma determinada posição, a gente defende alguma coisa, a gente tem que lidar com os desdobramentos sobre aquilo. Então, se você faz uma defesa, por exemplo, a igreja vai ser arrebatada antes, você vai ter que lidar com os textos para provar isso, obviamente, e também vai ter que lidar com os desdobramentos que aquilo ali vai acarretar. Como vai acontecer as outras coisas dentro dessa perspectiva, por exemplo. E lógico que cada vez que a gente defende certos posicionamentos, a gente vai também ter que dar respostas a alguns textos, né? Eu não sou pré-tribulacional, mas eu queria lidar aqui com um texto que eu acredito que seja um daqueles textos assim que mais os chama para trazer uma resposta. Para quem ainda não sabe, aqueles pré-tribulacionista é aquele que crê que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. E um desses textos que os chama para trazer respostas é 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, onde fala que a igreja não vai ser arrebatada antes que aconteça ali a apostasia e a manifestação do filho da perdição, que é o anticristo, né? Então, teríamos que trazer ali algumas respostas. Que resposta é essa? Bom, se a igreja não vai ser arrebatada antes da apostasia e antes da manifestação do filho da perdição, e de acordo ali com as semanas de Daniel, por exemplo, é o início da grande tribulação, então a igreja não vai ser arrebatada antes que a grande tribulação se inicie. Já seria algo contrário ao posicionamento em que a igreja seria arrebatada antes. Alguns vão tentar trazer uma resposta para esse posicionamento, que é dizer que a palavra apostasia aqui, ela significa ser tirado, arrebatado. Então, apostasia estaria significando, na verdade, o arrebatamento da igreja. Apesar de que as palavras, elas são polissêmicas, elas apresentam ali, às vezes, vários significados, será que essa palavra se encaixa nisso? Para a gente fazer uma tradução, por exemplo, na Septuaginta, né, os 70 sábios que foram traduzir ali, fizeram um processo de estudo de tradução, a gente percebe, por exemplo, no Novo Testamento você tem aqui essa utilização da apostasia, você tem em Atos, e no Velho Testamento você tem com mais casos da utilização dessa palavra. Aí você, obviamente, tem que fazer um estudo, quando você vai estudar palavras, de onde ela está sendo usada na Bíblia, qual o contexto, né, quais significados ela apresenta dentro desses contextos, desses variados contextos, e fora das escrituras também, fora da Bíblia, no mesmo período, aquela palavra significa o que em outros escritos, né? Se você vê em outras vezes ela sendo usada em outros contextos, em qual o sentido que é dado naquele período, né? Então, tudo isso é levado em consideração na hora de fazer um processo de estudo de uma palavra, né? Não é só pegar no dicionário ali e ver as possíveis interpretações em si. A gente percebe que essa palavra ela é utilizada não só para falar sobre um afastamento, sobre um retirar. Não, ela traz consigo uma carga muito forte e pejorativa, tanto nas escrituras como ali no período que ela do mesmo período. Em que sentido? O escritor, quando usa essa palavra, ele já traz um julgamento daquela situação e um julgamento pejorativo sobre a situação. Ou seja, não é só tirar a pessoa, não é só retirar, não é só arrebatar, sair, afastar. Não. É um afastar de cunho religioso especificamente, com um tom pejorativo. Aquela pessoa abandonou a fé. Aquela pessoa se afastou. Então, o sentido de abandono é algo pejorativo desse contexto. Então, quando o autor ele usa essa palavra, ele usa propositalmente para demonstrar que aquela pessoa se afastou, abandonou a fé. Ela caiu da fé. Ela se afasta dos princípios de Deus. Até mesmo para falar do afastamento a Moisés, por exemplo, aqui, demonstrar isso nesse sentido. Moisés era o cara que estava um instrumento de Deus para entregar a palavra, para entregar as ordenanças do Senhor, e as pessoas se afastam de Moisés, a quem Deus estava, com quem Deus estava. Então é um abandonar de fé. Então não é só uma palavra para falar de um afastamento, é uma palavra que denota um julgamento muito grande daquele que está usando. Você caiu, você se afastou, você abandonou a Deus, você abandonou os princípios de Deus. Agora, eles também tentam argumentar que essa palavra, apostasia, ela deriva de uma raiz, de uma palavra que significa afastar-se. Também há um furo aí, porque a gente tem que ter cuidado para não pegar palavras de outros períodos e achando que ela vai ter o mesmo significado. Porque nem sempre tem. Essa visão de que vem de uma raiz é um pouco furada, porque você tem que provar que raiz é essa, tem que ter um estudo mais aprofundado. Mas enfim, ok, vamos assumir que poderia ser. Então qual é o problema? É analisar essa palavra a partir de um outro período e não um período específico. Vou dar um exemplo.
Muitas pessoas pregam sobre o amor, né? Usam até aquela passagem de Pedro, que Pedro chega para Jesus, aí estabelece um diálogo entre ágape e filéus, que seriam 2 nomes usados para o amor. Aí Pedro responde no final com outro tipo de amor, dizendo: Senhor, realmente eu te amo com esse amor mais intenso. Porque a intenção aqui é dizer que existe um amor sexual, essa coisa mais sexual, existe um amor mais profundo, existe o amor de Deus, existem amores diferentes. E, na verdade, essa é uma perspectiva muito mais do período dos filósofos e não bíblico, porque existem amores que geralmente são usados para outras coisas e às vezes são usados para Deus. Não é apenas uma única palavra que fala desse amor de Deus. Às vezes são palavras distintas. Por exemplo, é como se em algumas situações o amor que é usado para esse amor mais sexual, por exemplo, fosse usado no período para definir o amor a Deus. Então parece que essas palavras elas não têm o mesmo significado desse período dos filósofos, por exemplo. Então, trazer esse sentido, pegar ali estudos na Bíblia, na internet, por exemplo, em livros, e tentar aplicar para a Bíblia, ela não faz muito sentido, porque a cada período que você tem, por exemplo, se você aprende esse período do grego koiné, você não vai chegar hoje no grego moderno achando que você fala grego. Não, porque são palavras diferentes. Aliás, são sentidos diferentes, palavras diferentes, mas sentidos, especificamente sentidos diferentes. Porque cada período vai ter um sentido diferente. Então, dizer que essa palavra deriva de um outro período, que tem um outro significado, é complexo, porque a cada período essas palavras elas vão ganhando um outro significado. Agora, mesmo assumindo que essa palavra ela realmente tenha esse significado de arrebatamento, o texto ficaria sem sentido ao meu ver. Vamos ler o texto dentro dessa perspectiva, por exemplo. Ó, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, né, versículo 3. Não deixem que ninguém vos engane de modo algum, antes que daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Agora vamos trocar apostasia por arrebatamento, que seria esse o sentido que eles dizem ter. Então vamos lá. Então, não deixem ninguém vos engane, que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá o arrebatamento. Vocês vão ser arrebatados, tirados, e então será revelado o homem do pecado. Não parece ter sentido, por quê? É como se o autor dissesse, olha, antes do arrebatamento, não se preocupe, porque antes do arrebatamento acontecer, a igreja vai ser arrebatada. Então, peraí, a igreja vai ser arrebatada antes da igreja ser arrebatada? Não teria sentido. Então, o que eu já vi de resposta para isso, e aí eu vou dizer, não estou dizendo que são todos que pensam dessa forma ou que respondem dessa forma, pode ter outras respostas, inclusive comenta aqui. Eu tô falando daquilo que eu já vi de resposta para isso, até pessoalmente, uma conversa que eu tive com um estudioso das escrituras que pensa dessa forma, é que aqui estaria se referindo não a o arrebatamento em si, mas a ira de Deus. Então o povo estava com medo da manifestação da ira e não do arrebatamento. Então, nessa perspectiva, seria assim, olha, a ira de Deus não vai ser revelada, não vai ser derramada antes que a igreja seja arrebatada. Mas aí também tem um problema. Por que problema é esse? Veja a parte do verso 1 do capítulo 2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então o texto já inicia com isso. Irmãos, o que é a vinda de Jesus? A vinda de Jesus e o nosso encontro com Ele. É isso que nós chamamos de arrebatamento. O texto não está falando da manifestação da ira de Deus. O texto está falando sobre o arrebatamento da igreja. Não tem como você dizer que o versículo 1 está falando de uma coisa e o versículo 3 está falando de outra. Sim, é claro para todo mundo que os versículos foram colocados posteriormente, no original não tinha versículos, mas mesmo assim poderia dizer que aqui estão falando de assuntos diferentes ali. Mas não há como. É uma coisa só, e ele inicia dizendo, enquanto a vinda de Jesus e o nosso encontro com ele, ou seja, o arrebatamento, a igreja ser arrebatada para se encontrar com Jesus, isso é arrebatamento. Isso não vai acontecer antes que venha a apostasia. Então não faria sentido dizer que é a ira de Deus e muito menos dizer que aquilo significa o arrebatamento, ser retirado. Então não estou querendo dizer que você vai largar o seu posicionamento com isso. Se você tem outras respostas para o que eu pontuei, coloca nos comentários de forma educada, a gente vai conversar, tá bom? Sobre o assunto, mas a questão aqui é trazer as pessoas que possam estar me acompanhando, que enxergam dessa maneira, trazer resposta para esse posicionamento, né? Especificamente sobre esse assunto aqui que eu coloquei. Você pensa dessa forma? Qual é a sua resposta para isso? Tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.